Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. Sabe, pessoal, eu estou realmente com frio. Eu tenho a mania de chegar em casa, eu fico de manga de camisa, eu estou realmente com frio. E eu até pensei em pôr um casaco, pôr um agasalho, antes de fazer a live. Mas me veio uma coisa na cabeça. E eu estou fazendo a live sem camisa de propósito, com essa camisa fina de propósito. Porque é o seguinte, e meu irmão que está na rua? Será que ele tem alguma cobertura importante? Ah, Bernardo, tem os abrigos da prefeitura, sabe? Os abrigos da prefeitura são muito ruins, né? E eu fico pensando seriamente, entendeu? O que vai ser do meu irmão que está na rua. E por isso eu resolvi fazer essa live sem camisa, para eu sentir um pouco desse frio. Não é a mesma coisa, mas é uma forma de eu pensar nisso. E sabe, também é uma forma de eu levantar um questionamento. Será que as nossas igrejas não poderiam abrir os seus salões paroquiais, os seus centros comunitários, ou até a própria igreja, para que nessa noite fria os nossos irmãos dormissem cobertos? Ou será que eu fiquei louco? Sabe, esse é um questionamento que me veio agora. Eu estava vindo para fazer a live, porque eu estava lá no quarto com a minha esposa, né, cobertinho com a manta. Quando eu levantei, eu senti esse frio e eu comecei a pensar nisso. Sabe, porque às vezes eu acho que a gente está se esquecendo do que é básico, entendeu? Não sei. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Eu sei que tem ninguém me ouvindo agora, até porque eu não tive tempo sequer de pôr um alerta, então provavelmente não vai vir ninguém, mas você vai ouvir essa live depois. Qual a sua opinião sobre isso? Eu sei que muita gente vai dizer para mim: ah, Bernardo, essa decisão não é minha, essa decisão é do vigário episcopal, é do bispo, é de não sei o quê, e talvez realmente não seja da nossa alçada tomar essa decisão, não sei. Mas eu acho que cabia a gente, pelo menos, se questionar. Seria, pelo menos, razoável a gente pensar nisso, né? Porque, senão, acaba que fica uma coisa muito estranha, sabe? Fica parecendo que a gente... Como é que eu vou dizer? A gente não se preocupa com a realidade. A gente vive no mundo da fantasia. Ou a gente está olhando tanto para a gente que a gente não consegue pensar em mais ninguém além da gente. Uma das duas, uma. Né? Eu estou olhando aqui, estou vendo qual é o evangelho de hoje, né? Mateus. Ih, meu Deus do céu! Será que é o que eu estou pensando que é? É, vai ser o que eu estou pensando. E pauleira! Bom, vamos começar. O
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. E aí vocês vão olhar para mim e falar assim: Bernardo, 3 versículos. 3 versículos. Mas talvez esses 3 versículos sejam muito interessantes, né? Porque aqui eu vejo uma dimensão à parte, que é a dimensão de uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, hoje é dia de São Boaventura. O mocinho, inclusive, pediu para eu comprar um livro para ela. Eu não sei onde está, que são os 7 dons do Espírito Santo de São Boaventura. E eu comprei para ela, não li ainda, aliás, ela que vai ler. Os livros que eu tenho para ler são diferentes dos livros que ela tem para ler, e a gente tem, cada um tem o seu horário, o seu tempo de leitura. Mas São Boaventura é um doutor da igreja. E aí pelo pouco que eu sei de São Boaventura, ele é uma pessoa muito interessante. Oi, Fátima. Boa noite, paz e bem. Pelo pouco que eu sei de São Boaventura é um filósofo, é um teólogo da Idade Média, digamos assim, da chamada escolástica, ou seja, do mesmo movimento filosófico-teológico de Tomás de Aquino. Então, assim, não é um bobo, não é um diácono Bernardo, é alguém que realmente tem uma preparação, tem um conhecimento. Boa noite, paz e bem, diz a Fátima. Mas é interessante, porque muitos falam para mim hoje: ele é um doutor da igreja, ele é um doutor da igreja. Gozado, né? Uma das qualificações dos santos é doutor. É porque você sabe que alguns santos têm qualificações. Então você tem, por exemplo, Santa Luzia, é virgem, né? Você pensa em Estevão, Marte, né? Tem Santo Beda, eremita, tem algumas qualificações. E uma qualificação muito importante é que fulano é doutor, né? Beijos, Mônica, você também. Mozinho não está na live ainda, tá? Mas ela está melhor, também melhor. Hoje ela acordou muito bem, aliás. Doutor. Gozado, né? A gente não tem uma designação Santo Fulano, pequenino da igreja. Não tem, né? Não tem Santo Fulano, pobrinho da igreja. Não tem, né? Excluído da igreja. Não tem, né? É gozado. Por que eu estou falando isso? Porque aqui Jesus fala mesmo que escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Né? Graças a Deus, em todo tempo Deus é bom. Verdade. Sabe,
eu estava aqui pensando como a gente, até hoje, valoriza o grande, o entendido, o poderoso, o formado, né? Até quando a gente vai falar, vamos preparar agentes de pastoral da saúde, vamos pegar agentes bem formados, jovens bem formados, acólitos bem formados, pessoas entendidas de liturgia, de direito canônico, a gente continua repetindo a mesma estrutura de sociedade da época de Jesus. Já passaram 2000 anos e nós continuamos repetindo. Para nós continua sendo importante. O quê? Continua sendo importante o entendido, o poderoso, o formado, o sábio. Mas Jesus louvou a Deus porque a mensagem foi revelada aos pequenos, né? Os Anauí é que durante toda a história da salvação se juntaram para ajudar ao plano de salvação, a participar do plano de salvação. É interessante como nós continuamos valorizando os sábios, os grandes e os entendidos, e varrendo para baixo de tapete os pobres, os pequeninos e os excluídos. É exatamente o questionar que eu fiz agora há pouco, né? Porque nós podemos nos preocupar com A, com B ou com C, mas ninguém se preocupa com o mendigo. Ninguém se preocupa com a pessoa que está morando numa casa ruim, né? Ninguém se preocupa com aquela família pobre que não tem um agasalho, né? A gente sequer vai se mobilizar para, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar uma coisa simples. Talvez se a gente pudesse fazer uma campanha das pessoas. Antigamente tinha isso, a gente comprava flanela e as pessoas faziam rapidamente uns casaquinhos de flanela para dar para as pessoas pobres, né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Eu fico pensando que felicidade Jesus manifesta, porque foi revelado aos pequenos, aos fracos, aos marginalizados, aos excluídos, aos pobres, né? Essas coisas, né? E isso foi do agrado de Deus. É interessante porque Jesus fala que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus o queria revelar para os pequenos. Não, Bernardo, para os grandes também. Os crentes não se interessavam por Jesus. Não buscavam Jesus. Era raro algum que quisesse realmente se mostrar para Jesus. E aí eu fico pensando, eu fico aqui na minha cabeça, será que a gente não continua cometendo esse mesmo erro? Se chegar uma autoridade durante uma missa, todo mundo vai olhar, vão ficar felizes. Se ele chegar antes da missa começar, é capaz até das pessoas chamarem ele para fazer uma leitura, né? Mas se no dia seguinte
vier um mendigo, vai ter gente que vai reclamar. Vai ter gente que vai olhar torto. Mas Deus quis revelar as coisas aos pequenos, aos pobres, aos marginalizados. Às vezes eu fico pensando se a gente realmente se converteu, se a gente realmente valorizou. Se hoje eu tiver uma pessoa que acuse um diácono de alguma coisa, vamos supor, vamos pensar se é um caso absurdo, na minha cabeça é absurdo, mas uma hora acontece, né? Chegou aqui alguém, Luiz Antônio. Opa! Boa noite, paz e bem. Vou pensar um caso absurdo, né? Vamos supor que você esteja lá na sua igreja e chegue uma pessoa e acuse o diácono da sua igreja. Ah, esse diácono, ele, sei lá, deixa eu pensar uma coisa qualquer, ele me ofendeu. Pronto. Ele me ofendeu. Me chamou de nomes feios. Pronto. Só isso. Eu garanto que a primeira reação da maior parte das pessoas que estiverem lá é: sei não, né? Essa pessoa aí, será que ela é digna de confiança? Porque ele é diácono, né? Se alguém acusa um médico, um juiz, um dono de loja, qual a primeira reação? Ah, mas será, né? Porém, eu garanto a você que se um pobre entrar na igreja e for para a sacristia, daqui a pouco vai ter um lá olhando. Por quê? Porque a gente continua reproduzindo a sociedade da época de Jesus, onde o importante é o sábio, o entendido é o grande. E os pequeninos não têm valor. A gente continua com essa visão. E sabe, o que mais me angustia é que quando eu vejo o Evangelho, eu vejo o oposto. Aqui Jesus está falando claramente: eu te louvo, ó Pai, Deus do céu, Criador do céu e da terra, eu te louvo. Ah, por quê? Porque ele revelou essas coisas. Ah, bom, revelou a quem? Aos pequeninos, e escondeu dos sábios e dos entendidos. Jesus claramente é amigo dos pequeninos, é amigo dos pobres, é amigo dos refugiados, é amigo dos perseguidos, dos excluídos. Jesus, durante sua história, durante todo o tempo que viveu no meio de nós, viveu entre os excluídos, pregando para os excluídos, favorecendo os excluídos. Até uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, por via de regra, ele não usava o título de nobreza, filho de Davi. Ele aceitava e usava o título de profecia, filho do homem. Inclusive, ele só respondia àqueles que lhe chamavam de filhos de Davi se esses fossem pequeninos. Uma pessoa grande que o chamasse de filho de Davi, ele não respondia. Por quê? Porque Jesus responde à profecia. A igreja surge na profecia. Ela deveria permanecer na profecia. E a profecia hoje é denunciar
esse tipo de erro. É denunciar que nós continuamos valorizando os grandes, os poderosos, os influentes e se esquecendo dos pobrezinhos. Eu sei que talvez muita gente vá ficar chateada com a minha fala de hoje. Eu sei também que muitos vão gostar da minha fala de hoje. E eu, sinceramente, não estou fazendo essa homilia para chocar alguém. Eu não estou fazendo essa homilia para perturbar as pessoas. Porque, sabe, eu nunca quis fazer uma homilia para ofender alguém, para perturbar alguém, para chatear alguém, desde que eu comecei a fazer homilia lá em 2020. Eu sempre fiz homilia para que as pessoas pensem o Evangelho na vida, no dia de hoje, no que a palavra de Deus pode interferir na sua vida. E assim, acaba sendo uma coisa que as pessoas não imaginam, né? Acaba sendo alguma coisa que as pessoas nem sequer se tocam. Eu mesmo falo para você que eu já passei por esse evangelho 2, 3, 4, 5 vezes. Eu li esse evangelho outro dia. Eu não havia me tocado dessa relação. Eu me toquei hoje. E se eu me toquei hoje, você também pode nunca ter pensado nisso. Mas agora que eu pus uma pulga na sua orelha, eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Né? Você vai mudar a sua forma de viver e de pensar? Você vai, pelo menos, dar algum valor ao pobre, ao pequenino, ao fraco? Você vai, pelo menos, pensar assim, não, para essas pessoas eu tenho que dar atenção? Tudo bem, eu acho que nada é 100%. Nada é absoluto. Não estou dizendo que você tem que odiar o sábio o entendido. Aliás, essa dicotomia é própria de quem não quer entender o Evangelho. Né? Oi, Gracinha. Boa noite, paz e bem. Isso é próprio de quem não quer entender o Evangelho. Né? Quando eu digo que Deus ama o pobre, as pessoas ficam irritadas. E me falam assim, mas ele não ama o rico? Ué, como assim? Você disse que Deus ama o pobre, então ele não ama o rico? Carambas, carambola, sou do samba, não me amola, como dizia o João de Barro, né? Eu disse isso. Você sabe, as pessoas, elas são tão enraizadas nas coisas que elas reagem. Quando você diz que Deus ama o pobre, eu não estou dizendo que ele não ama o rico, eu estou dizendo que ele ama o pobre. Quando eu digo que Deus ama o oprimido, quando Deus liberta o oprimido, eu não estou falando nada contra o opressor. Eu estou falando do oprimido. O Deus protege, julga a causa da viúva e protege o órfão. É ele que acolhe o estrangeiro. E os outros, eu não sei. Eu estou dizendo que existe essa preocupação de Deus, que essa é a prioridade. Agora, o próprio entendimento de justiça deveria ser o suficiente. Ora, o que é justiça é dar a cada um o que é devido. Ora, não é nem o que é devido, é o que é devido, ou seja, o que essa pessoa precisa. Ora, quem é que precisa de proteção? O excluído, o marginalizado, o fraco, o indefeso.
Quem é que precisa de bens? O miserável, o pobre. Quem é que precisa de terra? O agricultor que quer trabalhar na terra. Você está dizendo que o fulano não pode ter terra. Não, estou dizendo que quem precisa de terra tem que ter terra. Quem precisa de teto tem que ter teto. Quem precisa de trabalho tem que ter trabalho. Quem precisa de lazer tem que ter lazer. Agora, se você vive numa realidade onde para você ter o seu teto as pessoas têm que morar na rua, quem é que está errado? Quem mora na rua ou a realidade que você está vivendo? Observa bem. Quando eu digo que nós temos que ter uma justa distribuição de bens, ou quando eu digo que o salário deveria ser muito maior, eu não estou dizendo que quem ganha muito está errado. Estou dizendo que toda a sociedade está errada. Sabe? E aí eu fico pensando, se Jesus é amigo dos pequeninos, dos indefesos, dos pobres e dos fracos, por que nós também não podemos ser? Por que nós não deveríamos também fazer isso? Onde é que... O que está errado nessa história? Quando é que a gente vai mudar? Né? Então, pensa bem. Pensa bem se você não tem que repensar a sua vida, se você não tem que mudar o seu jeito de ser. Tá? Não precisa responder isso para mim, não. Você só precisa responder isso para você. E lembrando, não basta falar, é necessário fazer. Amém? São 7:55. Falei pouco. Tenho falado pouco essa semana. O que é bom para as pessoas verem. Que se eu falo pouco ou falo muito, não tem nada a ver com o tempo, e sim com o que eu penso na hora. Né? Essa foi a reflexão de hoje. Amanhã é quinta-feira. Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Amanhã é quinta-feira. Tem live. Né? Fátima gostou. Linda reflexão. Mas ela sabe, pessoal, a Fátima é suspeita, porque ela gosta muito das minhas falas. Então, assim, não sei, né? Ela pode estar enviesada. Porque ela gosta de mim, aí ela gosta do que eu falo, é só por isso. Se você achou que eu falei bem, você diz que a Fátima está certa, tá? Se você achou que eu falei mal, você diz que eu estou errado, entenderam a ordem? Se vocês acham que eu falei bem, vocês dizem a Fátima está certa. Se vocês acham que eu falei mal, vocês digam, diácono, você está errado. Entenderam? Eu gosto mesmo das suas reflexões. Aprendo muito com você. Ai, meu Deus do céu, sou entendido, tá vendo? Mas eu sei, eu e Fátima somos muito amigos, nos queremos muito bem, né? Fátima me dá sempre o apoio. Sei que eu vivo na oração dela. Né? Então vamos adiante. Vou deixar minha bênção e marco uma reunião com vocês amanhã às 19h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Boaventura, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os dias eu estou nas orações da Fátima. Me dei bem. Pessoal, até amanhã às 19h30. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.